Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus para Isaías, capítulo 1. Hoje nós iremos meditar em dois versículos, o versículo 5 e o versículo 6. Isaías, capítulo 1, versículos 5 e 6. Observando a verdade de Deus, não a sua. Isaías, capítulo 1, versículo 5 e 6. Dois versículos, portanto, 5 e 6. Por que seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nos abençoa, ó Senhor, nesta meditação a respeito, ó Senhor Deus, do que o Senhor deseja nos ensinar, daquilo que o Senhor deixou registrado para que possamos crescer na graça, no conhecimento do nosso Salvador, mas também nos abençoa para que essa mensagem possa alcançar corações, ó Deus, que ainda não salvos, que corações ainda não levados ao Calvário sejam, ó Deus, também abertos, coração abertos, mente abertas, olhos abertos para a verdade do teu Evangelho. É no nome do nosso Salvador, de Jesus Cristo, que te pedimos agradecidos. Amém. Isaías, irmãos, então é uma mensagem eterna, como toda a Bíblia é, e ele vai continuar nos falando a respeito do problema. A Bíblia é uma palavra, é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus dirigida ao mundo para que o mundo conheça a sua verdade. E nós temos visto que Israel é representativo. E Isaías, ele começa nos falando, irmãos, da necessidade que as pessoas têm de entender que elas têm um problema. Você não vai aceitar resolver um problema se você não acredita que tem problema. Então, se você não acha que tem problemas, se você não compreende que tem um problema, então você não vai aceitar a solução. O profeta Isaías, ele está insistindo e falando conosco a respeito das causas da nossa enfermidade. Ele nos coloca frente a frente com essa situação. E somente, irmãos, se nós compreendermos o problema, é que nós vamos estar preparados para aceitar a solução. Nós vamos estar preparados para olhar para o Evangelho, olhar para o caminho da salvação e entender que somente o Evangelho pode tratar das nossas dores, das nossas enfermidades, e na verdade a gente pode ir até mais longe da morte espiritual do ser humano. Então, até mesmo nós que somos crentes, nós precisamos entender que os incrédulos, ao serem conduzidos a Deus, primeiro eles precisam entender, eles precisam compreender a profundidade do pecado. Como o pecado, irmãos, ele é problemático. Hoje há um evangelho muito fácil, muito superficial, onde o amor de Deus é pregado, onde o amor de Deus é exaltado. E nós cremos no amor de Deus. Porém, a mensagem do evangelho não começa, irmãos, com o amor de Deus. A mensagem do evangelho começa com a necessidade das pessoas entenderem o que é o seu problema, o que é o pecado. E nós temos visto que as pessoas hoje vivem em estado de ignorância. É um estado de colapso moral. Quem tem acompanhado o que tem acontecido na Venezuela, quem tem acompanhado o que tem acontecido esses dias lá em Londres, lá na Inglaterra, tem ficado chocado. É uma geração ignorante. E o problema, irmãos, apresentado para nós por meio do profeta, nos mostra que somente
uma solução é possível, e essa solução vem de Deus. Problemas sociais, os problemas financeiros, os problemas dos países não irão se resolver. Hoje a gente vai atentar para a profundidade do problema e para algumas perspectivas que as pessoas apresentam para solucionar. Individualmente, só há solução na conversão. Em termos do mundo, irmãos, só a volta de Cristo para resolver essas convulsões sociais. As pessoas pensam, irmãos, que não há nada de errado. Nós podemos resolver nossos problemas. E elas estão completamente enganadas em relação à causa do problema. E no resultado disso, elas rejeitam o Evangelho. Romanos 7, a gente vai olhar um pouco para o que Paulo fala em Romanos 7 daqui a alguns momentos. Mas ele fala que ele, como ser humano, ele está arruinado. E há pessoas que não compreendem isso. A necessidade, irmãos, é que o ser humano precisa compreender que o pecado está em todo lugar. O pecado, ele se espalha por nossa vida. Ele está em nós. Ele se espalha na nossa família, ele se espalha, ele está presente na igreja. Ele está presente no seu trabalho, na sua escola. O pecado está presente, nós não podemos olhar para o problema e dizer, e pensar e afirmar que nós não temos em nossas vidas pessoais qualquer tipo de dificuldade em relação à nossa natureza. Ele está em todo lugar e em todas as pessoas, porque todos pecaram. Mas eu quero apresentar aos irmãos hoje como o mundo acredita que vai resolver alguns problemas. Ele não olha para o problema principal, ele vê as consequências desse problema, que é o pecado, é a nossa queda, é a nossa necessidade de um novo nascimento. Todo ser humano tem essa necessidade, aqueles que não passaram por isso precisam passar pelo novo nascimento. É necessário que passem pelo novo nascimento para que haja uma solução definitiva para o problema. Porém, as pessoas pensam, o mundo prega que a educação e o conhecimento vão resolver o problema. Estude muito. Mas ele não vai resolver o problema. Algumas pessoas têm chamado o pecado de doença. Pessoas estão doentes ou estão sofrendo de algum tipo de fobia. Hoje é muito comum, não é? As pessoas não aceitam que elas têm um problema e elas dizem que elas estão doentes. Ou elas dizem que aqueles que apresentam o problema têm algum tipo de medo. Fobia quer dizer medo, irmãos. Nós também temos visto, isso é comum, isso está inserido em todos os âmbitos da sociedade, que a necessidade do ser humano é terapêutica. Eu já dei esse exemplo, eu vou repeti-lo. A sociedade hoje, irmãos, ela entende as prisões como reformatórios. Me permitam explicar. Alguém comete um crime terrível. Essa pessoa, ela necessita de isolamento da sociedade. Mas as prisões hoje são tidas não como punição, mas como princípio de reformar a vida do assassino, a vida daquele que cometeu o crime, a vida daquele que precisa ser colocado à parte da sociedade. E nisso tudo, irmãos, nós vemos, olha, nós estamos preparando para que ele tenha uma nova vida dentro do presídio. Sério isso? Vamos preparar ele para ter uma nova vida. Interessante, eu vi uma vez algumas pessoas defendendo, né, tomando a posição de defesa dos criminosos, mas elas não aceitam recebê-los em casa. Por que será? Por que será que as pessoas defendem os criminosos, né, com unhas e dentes, mas quando se diz assim, então receba em sua casa alguém que acabou de sair de um presídio? Não, as pessoas não querem. Presídios são feitos para punição, não para reformar a vida de ninguém.
As pessoas dizem que o mundo está evoluindo. A humanidade está se aperfeiçoando. Irmãos, eu duvido muito. E é triste ver que há muitas pessoas que pensam dessa forma. Mulheres e homens são tidos como essencialmente bons. Presta atenção nisso. As pessoas são boas. Elas não são essencialmente ruins. Há bondade nelas. Então, quando você olha para alguém que não tem Jesus, quando você olha para alguém que vive uma vida longe de Deus, a sociedade está dizendo para você, essa pessoa é boa, viu? Ela não precisa de solução. Ela pode viver a vida dela, deixa Deus julgá-la. Quais os resultados disso? Quais os resultados das pessoas abandonarem a única solução possível? Quais os resultados, irmãos, para a humanidade? Pode responder na sua mente. Piora ou melhora? Nós temos visto uma melhora da humanidade? Desde que foi publicado, a gente já comentou a respeito disso também, né? Darwin trazendo ali a origem das espécies, 1859. Ele mesmo plagiou o pai dele, irmãos. O nome do livro de Erasmus Darwin era Zoonomia. O pai dele escreveu um livro traçando em tentativa de linguagem científica algumas doutrinas pagãs e, por meio de Charles Darwin, isso ficou, então, muito, digamos, popular. Ficou muito popular. E aí veio, né, o Marx pregando a libertação da sociedade e o Freud dizendo que você não pode sentir a culpa, né? A culpa tem que ser abandonada, você não precisa se arrepender, você não tem senão alguns problemas emocionais e você vai resolver isso com algum tipo de terapia. Resolva com um tipo de terapia. Mas há somente uma resposta. Isaías nos apresenta essa mensagem. Veja Romanos capítulo 8 e o versículo 3. Romanos capítulo 8 e o versículo 3. Há somente uma forma de lidar com o problema. Mas as pessoas nunca vão entender essa necessidade se não compreenderem a profundidade do problema. Nunca compreenderão. Romanos capítulo 8 e o versículo 3 nos diz o seguinte: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O que isto quer dizer, irmãos? Quer dizer que Deus enviou o seu próprio Filho. Deus, segunda pessoa de Deus, veio ao mundo resolver o problema. Você entende como isso é sério? Você entende como a igreja ela precisa dessa compreensão de que as coisas de que nós trazemos à baila ao compreendermos a palavra de Deus, a iluminação que vem no nosso entendimento nos traz uma seriedade para a nossa vida, não só eclesiástica, mas mais pessoal? E quais são, irmãos, as consequências do pecado? No versículo 5, o profeta ele se volta para algumas dessas consequências. Ele diz: por que seríeis ainda castigados? Se mais vos rebelarias, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Nós já vimos, o ser humano é ignorante, eles estão cegos. E eles precisam ter coragem, né? Irmãos, é preciso ter muita coragem para você assumir que tem um problema. O mais fácil hoje é colocar o problema nos outros. É dizer que os outros é que têm problema. Os outros é que não me entendem. Os outros é que não conseguem ver o quanto eu sofro, o quanto... Olha, os outros, né? É preciso muita coragem. Mas essa ausência de coragem, irmãos, mostra o poder do pecado. Toda a cabeça, olha aí, toda a cabeça está enferma e todo
Coração fraco. Que descrição perfeita do pecado, irmãos. O pecado não tem um efeito insignificante. Não é uma fase negativa na nossa vida que está em progresso. Aqui é apresentado pelo profeta uma situação em que o ser humano se encontra. Irmão, o ser humano não é bom. Os seres humanos não são bons. Os seres humanos são maus. Eles são maus. Essencialmente maus. Eles são dominados e controlados por esse poder terrível. O humanismo vai pregar que o homem é bom. Tem alguns filósofos que dizem, né? Olha, é como uma folha em branco, é a sociedade que vai corrompendo o ser humano. E a palavra de Deus diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Desde a planta do pé, irmãos, presta atenção no versículo 6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Ele usa algo que o judeu compreendia muito bem, que era a questão de uma enfermidade terrível, né? A lepra. Essa lepra, irmãos, que ocorre aqui no Velho Testamento, não é a hanseníase, tá? Essa lepra é diferente da hanseníase. Mas ele usa essas expressões para nos falar a respeito da realidade do pecado, do poder do pecado. O poder que o pecado tem atinge todas as pessoas, todas as hierarquias sociais. Atinge todos os níveis, irmãos, atinge todas as cidades. Onde é o ser humano, há o pecado. Você pode se isolar numa cidade lá no norte, né? Das regiões polares ali. Ali há o pecado. Você pode ir para uma cidade isolada lá na Amazônia. Lá tem o pecado. Você pode ir para uma cidade longínqua ali entre o Mato Grosso e o Pará. Onde há um ser humano, há o que, irmãos? Pecado. Todas as pessoas são pecadoras. Todas as pessoas são naturalmente rebeldes. Elas não aceitam nem correção, nem instrução. Isso, irmãos, isso tem se tornado terrível. Eu tenho tido a oportunidade de ministrar aulas para algumas pessoas, mas é terrível. É interessante e é terrível. Tá? É muito bom quando você vai dar aula para pessoas que estão querendo aprender. Eu quero aprender. Eu quero aprender. E reconhecem que tem algum tipo de dificuldade. Isso é muito bom. Você olha para a pessoa e você tem um ânimo para se esforçar ainda mais. Mas, naturalmente, o pecado faz com que as pessoas não queiram aprender. Eu não quero ser corrigido. Eu não quero repreensão. A adoração a Deus, irmãos, e a vida de fé, né? A vida da nossa relação eclesiástica, ela é tida hoje como um termo de classificação emocional, psicológica. Você vai ver muitas pessoas falando, você precisa da igreja. Vai para a igreja, é bom você ir para a igreja. Ter um ambiente sociável. Você vai se sentir bem, você vai ser acolhido. Isso faz bem para o seu emocional. Meus amados irmãos, os mandamentos de Deus se aplicam a toda e qualquer pessoa, não importa a classe. E nunca existiu um homem ou uma mulher que não fosse um fracasso total. Você, preste atenção no que a Bíblia diz a respeito de nós. O que ela diz para nós e o que ela diz a respeito de nós. Eu e você, irmãos, eu e você somos um fracasso diante de Deus. Se você olhar para a história, filósofos, ricos, eruditos, pessoas bem informadas, pessoas de alta classe social, famosos, artistas, se você olhar para atletas, se você olhar para donos de empresas, se você olhar para políticos famosos,
Em relação a Deus, todos não passam de seres humanos fracassados. Sabe por quê, irmãos? Envolvidos em adultério, mentira, pessoas egoístas, maldosas, infelizes. E é interessante, parece que quanto mais educação, quanto mais posse, quanto mais bens, é interessante, né? Quanto mais a pessoa tem, mais infeliz ela. Você acha que dinheiro vai resolver o problema? Entendeu? Você acha que se você tiver mais dinheiro, se eu tiver uma casa maior, se eu tiver mais condições, nunca existiu um ser humano que não fosse um completo fracasso. Olha, pessoas muito inteligentes, irmãos. Eu sei que talvez os irmãos não conheçam nenhuma obra do Lima Barreto. Eu me lembro da primeira vez que eu li Lima Barreto. Lima Barreto foi um grande escritor brasileiro. Tem uma escrita assim, irmãos, maravilhosa. Mas ele era um alcoólatra. E ele fracassou com todos os amigos tentando. Você e eu estamos envolvidos nisso. Nosso coração. Veja Romanos capítulo 7. Veja como Paulo descreve a si mesmo, irmãos. O apóstolo Paulo, ele descreve a sua própria condição. Veja Romanos 7, o versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual e o apóstolo Paulo, o maior evangelista de todos os tempos, aquele que escreveu a maior parte do Novo Testamento, ele diz, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Veja o versículo 18, irmãos. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele está dizendo, irmãos, que na natureza, na sua natureza, ele é um fracasso. E todos nós somos assim. Quando Adão caiu, irmãos, ele não caiu apenas em parte. Tudo em nós é distorcido, tudo em nós é pervertido. Nós precisamos de alguém resolvendo o problema, de alguém nos dando o entendimento, de alguém nos livrando dessa corrupção. Isso não significa, irmãos, dizer que todas as pessoas são tão ruins como elas podem ser. Costuma-se dizer assim, é só você dar tempo e oportunidade. Nem todas as pessoas são tão ruins como elas podem ser. Mas se você der tempo e oportunidade. E o nosso melhor, ele está todo enferrujado. Está todo podre. É o que Isaías está falando. Tudo em nós está apodrecido. E as pessoas, irmãos, estão dizendo que o que o ser humano precisa é de conhecimento, educação, informação, mais internet, mais liberdade, reajuste psicológico, emocional. Você só precisa de um reajuste emocional, né? Faz uns treinamentos para que você, né, possa evoluir na sua compreensão da sua realidade. Alguns até se envolvem com religião. Melhore sua conduta. Melhore sua vontade. Veja de novo o versículo 19. Porque não faço o bem que quero, diz o apóstolo Paulo. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Veja o versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta? Sabe como ele termina, irmãos? Reconhecendo quem pode resolver ou quem resolveu o seu problema e mostrando a todos que o leem quem é aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Dou graças a Deus por quem, irmãos? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Volte lá em Isaías
e veja o que ele fala a respeito do poder e o domínio do pecado sobre as pessoas. Capítulo 1 de Isaías. Veja aí ainda o versículo 5, onde ele diz: por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que o homem apanha, sofre. É como se ele tivesse aqui a imagem de alguém carregando um peso e levando chicotadas e golpes. Está cambaleando no erro, mas não quer ser corrigido. Não quer ser ensinado pela palavra de Deus. Não querem receber Deus. Presta atenção. Na palavra de Deus, a expressão teológica correta não é aceitar. Não sou eu que aceito Deus. Já ouviram? No falso evangelho, as pessoas dizem: aceita Jesus. Teologicamente, o meu problema é como Deus vai me aceitar, não como eu vou aceitá-lo. Como é que Deus vai me aceitar estando todo enfermo? Como é que eu serei aceito por Deus se eu não consigo fazer nada? O termo correto é receber. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam. É um presente da graça de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos, não de se fazerem, viu? Há Bíblias aí adulteradas que colocaram se fazerem, não. Serem feitos filhos de Deus. Deus resolveu o problema. Deus me fez filho dele em Cristo Jesus. Deus pune o pecado, como nós já vimos, irmão. Deus pune o pecado. Nós vemos pessoas que estão tão presas ao pecado, irmãos, tão presas a essa natureza. Eu quero dar um exemplo, tá, de uma pessoa que estava morrendo de câncer nos pulmões. Essa pessoa estava internada. E ele estava morrendo de câncer. E lá dentro do hospital, ele pedia para fumar cigarro. Preste muita atenção. Aquilo que condena o homem, aquilo que o destrói, aquilo que o prende, ele pode ver, ele pode entender que está destruindo a vida dele. Ele ainda quer. Ele ainda deseja. Ele morre suplicando por aquilo que o escraviza. Querem outro exemplo? Qual é, irmãos, a solução para as doenças sexualmente transmissíveis? Qual é? Não é preservativo, não é remédio. Qual é a completa solução para a AIDS? Qual é, irmãos? Fazer o que Deus mandou. Cada homem tem a sua esposa. Cada esposa tem o seu marido. Imagina uma sociedade que vive isso. Não haveria doenças venéreas. Não haveria AIDS. Os homens criam em si mesmos, irmãos, as consequências por causa do seu pecado. Pessoas podem olhar para a história. Um filósofo disse o seguinte, certo filósofo disse o seguinte: a história ensina que o ser humano não aprende nada com a história. Isso é interessante. A história ensina que o ser humano não aprende nada com a história. O pecado, ele nos manipula. O pecado, ele prova que nós queremos o mal. O pecado, ele trai o raciocínio. O pecado, ele corrompe as argumentações. É o humanismo. Você pode falar com a pessoa, você pode explicar para a pessoa, você pode trazer toda a história para ela. Ela não quer entender. O pecado inflama o desejo. E a pessoa está errando, veja. Por que vão ser castigados? Deus está falando, por que vocês querem ser castigados? A pessoa está fazendo errado, ela sabe que está errado, ela continua fazendo. Ela continua fazendo. E ela vai caminhando numa estrada de destruição, de autodestruição, e não tem quem mude a opinião dessa pessoa.
precisa de um milagre de Deus. É necessário que Deus intervenha. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu vi amigos chegando comigo e falando assim: nunca mais eu vou beber, nunca mais eu vou ingerir bebida alcoólica. Doente. Eu me lembro de colegas na faculdade. Geralmente começa no ensino médio, faculdade, começa a se envolver com bebidas. E eles chegavam assim, pela segunda-feira, terça-feira, completamente doentes. Dizendo: nunca mais eu vou ingerir bebida alcoólica, nunca mais eu vou beber. Tô aqui doente, paguei para ficar doente. Passava a ressaca, o que que eles faziam de novo, irmãos? Beber de novo. Ficavam doentes, prometiam que não iam fazer, voltavam a fazer tudo de novo. Isso é o pecado. É o poder do pecado. A pessoa se autodestrói, irmãos, acreditando que está sentindo prazer. Ela se alegra em sentir a sua própria destruição. Sabe o que Isaías está dizendo? Que o pecado deixa as pessoas incorrigíveis. Elas não querem correção. Isaías está dizendo que quanto mais as pessoas pecam, mais elas querem pecar. Quanto mais elas agravam a situação, mais isso se torna, irmãos, um peso que as arrasta de volta e de volta para o seu próprio vício. A pessoa pode sofrer, irmãos, a pessoa pode olhar para a necessidade de ser liberta, mas ela não consegue. Mas isso não é só verdade a respeito dos alcoólatras, dos fumantes, dos drogados. Isso é verdade a respeito de todas as pessoas deste mundo. Todos são assim. Vocês querem uma prova bíblica? Lá no dilúvio, Deus chamou Noé. Lá em Gênesis capítulo 6, diz que o homem ele tinha toda a sua imaginação má e corrompida. Eles zombaram, a Bíblia diz que eles viraram as costas, zombaram, irmãos, da pregação de Noé. Eles não aceitaram a exortação. Antes de todo o julgamento na Bíblia, as pessoas parecem que se tornam piores e piores. Eu quero olhar a expressão com vocês lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Isso é uma constante na palavra de Deus. Nós temos visto isso nos profetas menores. Quanto mais corruptas as pessoas se tornam, irmãos, mais próximas elas estão do juízo. Veja Gênesis capítulo 6 e o versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Todos os dias escarnecendo de Deus, todos os dias ridicularizando Deus. Olha, irmãos, alguns anos atrás, isso não é muito longe não, 20 anos atrás, era algo terrível ouvir blasfêmias a respeito de Deus. Hoje é comum. Eu volto a dizer, à medida que a humanidade se torna mais terrivelmente escravizada, mais arrogante no seu pecado, mais próxima a humanidade está do juízo de Deus. Um escritor disse assim, olha, ele cunhou uma expressão, que o mal seja o meu bem. Eles pregam isso. Eles têm prazer nisso. Eles se alegram na maldade. Eles anunciam isso. Eles desafiam o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Eles desafiam Deus. A cabeça está enferma. Todo o corpo está coberto, irmãos, de inchaços, chagas podres. Rejeitam os apelos para o arrependimento. Desprezam a lei de Deus. Não querem saber das suas instruções. O que as pessoas dizem hoje, irmãos, é aquilo que está exposto na Bíblia. Vamos comer, vamos beber, vamos festejar. Amanhã nós vamos morrer, então vamos aproveitar a vida. Eu tive um colega assim. Eu tive um amigo de infância assim. Ele chegou comigo e ele disse assim, eu sei que o inferno é verdadeiro.
Eu sei que eu não vou escapar de lá, não consigo escapar de lá. Eu vou aproveitar. Ele falou isso rindo para mim. Mas as últimas vezes que eu falei com ele. Então eu vou aproveitar a vida, já que eu vou para o inferno. E ele morreu, irmãos, aos 38. O apóstolo Paulo, ele expõe isso vez após vez. Vamos voltar lá em Romanos. Eu quero ver com os irmãos o capítulo 3. Vamos ver algumas passagens rapidamente. Romanos, capítulo 3, o versículo 20. Romanos, o capítulo 3 e o versículo 20 nos diz assim: Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Vá ao capítulo 7 novamente, veja o versículo 5, porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Veja o versículo 7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Versículo 10, irmãos. Versículo 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e um mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente mal. Então, quanto mais o ser humano conhece a verdade a respeito de Deus, mais o pecado fica incitado neles. Essa é a natureza. Quanto mais as pessoas ouvem da mensagem do Evangelho, mais elas querem distorcer as suas próprias vidas. Elas ficam pior e pior. Porque nós não temos a capacidade, irmão, de convencer outro ser humano. Você não tem a capacidade de convencer. Eu não tenho a capacidade de convencer o meu filho. Eu não tenho essa capacidade. E nós pais, nós temos esse exemplo. Nós temos esse exemplo. Quer saber o que é pecado? Olhe para o seu filho. Você quer saber o que é pecado? Olhe para o seu filho. E nós temos aprendido isso, irmãos, desde o nosso primeiro, que quando eles começam a falar, as primeiras palavras que eles começam a dizer é não. Não, não quero, não vou, não faço. É o pecado, é a natureza. E as coisas não serão resolvidas por psicologia, psicopedagogia, psiquiatria, terapeutas, curas, remédios. Nada resolve. Só tem uma esperança. Só há uma esperança. Essa esperança não está em você, essa esperança não está em mim. Há um poder, irmãos, em nós muito maior que nós, o pecado. Há um poder no mundo muito maior, que nós não podemos nos livrar disso, mas há um poder muito maior do que o poder do pecado e do que o poder daquele que está no mundo. Romanos capítulo 1 e o versículo 16. Romanos capítulo 1 e o versículo 16. As pessoas não querem ser levadas ao ponto do desespero, porque elas não acreditam na solução que Deus trouxe. Mas há apenas uma esperança. Versículo 16 de Romanos 1. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não tenho vergonha, irmãos. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Sabe o que é isso? É o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho. Não é conhecimento, não é formação, não é informação, não é psicoterapia, tratamento médico, progressão social, nem punição. Sabe aquela história? Quem não se converte pela dor, não se converte, como é que se diz? Quem não se converte pelo amor, quem não
Não vai a Deus pelo amor, vai pela dor? Tem pessoas que apanham a vida toda e não vão, irmãos, a Deus. É só pela graça. É só pela graça de Deus. A necessidade de um coração novo, de uma nova natureza, uma nova vida. E a nova natureza, como o irmão leu, tem uma palavra que o ser humano ele odeia: submissão. As pessoas não querem se submeter. Fale hoje para as jovens que ela tem que ser submissa ao esposo. É ódio. Fale aos filhos que tem que ser submissa aos pais. Mas uma nova natureza nos traz essa condição de liberdade. Nós somos livres. Nós não somos mais obrigados a pecar. Nós odiamos as trevas. Nós odiamos a maldade, a rebeldia. Nós amamos a luz. E em vez de você odiar a luz e amar as coisas ruins, há uma inversão, porque há um novo nascimento. E nós podemos dizer: bendito seja o nome do Senhor que não desistiu, irmãos, dos pecadores. Deus oferece essa solução por meio de Jesus. Deus oferece essa solução por meio do Salvador. O Filho de Deus, ele não era um arcanjo, viu? Tem algumas seitas que dizem que era o arcanjo Miguel. Não, o arcanjo Miguel é o arcanjo Miguel. A segunda pessoa de Deus veio ao mundo. E por que ele veio ao mundo? Porque o poder do diabo e do pecado eram maiores que todo o poder da humanidade juntos. E somente ele, só ele, irmãos, tem o poder para derrotar o pecado, o mundo e o diabo. E ele fez isso. Ele derrotou o diabo. Ele venceu na cruz. Ele venceu o poder do mal e do pecado. E ele concede esse poder a qualquer um que nele. Jesus veio a este mundo, irmãos, para sermos salvos. Se você perguntar das pessoas: por que você precisou de salvação? As pessoas que não entendem, elas dizem: eu precisava de salvação por causa do inferno. Jesus não veio nos salvar, irmãos, primordialmente senão do pecado. Nós precisávamos ser livres do pecado, livres da nossa dívida. Libertos da dívida, nós não vamos mais ser lançados na perdição. Porque muitas pessoas buscam uma religião porque elas têm medo do inferno, mas elas não aceitam reconhecer a culpa, o pecado e o poder que a natureza delas tem sobre elas mesmas. Jesus ressuscitou, irmãos. Eu creio nessa mensagem. Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Por causa de Cristo. Veja Atos, capítulo 11 e o versículo 18. Atos, capítulo 11 e o versículo 18. Não é uma religião. Não é a sua religião. Não são seus esforços. Não é sua tipagem sanguínea. Não é o seu poder financeiro, a sua capacidade intelectual, a sua formação. E ouvindo estas coisas, Atos 11, 18, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para o quê, irmãos? Para Jesus Cristo veio para que também essa vitória fosse nossa. Por meio do Espírito Santo, ele coloca a sua natureza em nós. Sabe o que é mais terrível, irmãos, para nós? É porque nós queremos servir a Deus, mas a natureza, a velha natureza, habita com a nova natureza e nós ainda estamos diante da presença do pecado. É por isso que a gente vê crentes rebeldes, às vezes, crentes que não querem amadurecer, pessoas salvas, crentes que não querem crescer, estão sempre ali raquíticos. Não querem se desenvolver, mas são salvos. Isso é possível. É triste, mas é possível. Porque a nossa velha natureza habita com a nova natureza. E o nosso
o nosso desafio durante a vida é deixar o Espírito Santo fazer o trabalho dele em nós. Nós devemos amar os seus ensinos, deixar que o poder dele se desenvolva. Nós não somos mais escravos do pecado. Você não tem que ser viciado em algo. Você não precisa ser viciado em algo. E é uma geração viciada, irmãos, em qualquer coisa que possa dar a elas uma perspectiva nessa vida. Seja em esportes, seja na internet, seja numa ideia de que o dinheiro vai libertá-la de todos os problemas da sua existência. Isso não vai guiar, não vai conduzir. Jesus. Eu creio nisso de todo o meu coração. Se eu não cresce nisso, irmãos, eu nunca teria aceitado esse chamado de Deus. Primeiro que eu não teria recebido. Mas, irmãos, eu nunca pregaria o Evangelho se eu não crescer nele. Eu creio que Jesus pode mudar a vida das pessoas porque ele mudou a minha. Ele mudou a minha natureza. Ele pode mudar a sua. Ele pode mudar a vida dos seus filhos. Mas se você é um crente, você precisa viver o Evangelho. Você precisa testemunhar do Evangelho. Eu creio. E eu digo amém, Senhor Jesus. E eu oro para que Deus converta nossos entes queridos, nossos amigos, mesmo aqueles que nos odeiam, mesmo aqueles que nos consideram inimigos, mesmo aqueles, irmãos, que não desejam ser salvos de suas próprias condições e comportamentos deploráveis. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque o profeta ele mostra realmente a condição da natureza humana. Não há nada de bom no ser humano. Nós reconhecemos a Deus que o Senhor nos levou à linha do desespero ao compreendermos isso. E no dia que esta compreensão nos atingiu, a Deus, o Senhor nos concedeu o arrependimento para a vida. Muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado pelo nosso Salvador. O nosso desafio hoje, ó Senhor, é vivermos em obediência e submissão à Tua vontade. Ajuda-nos para que não sejamos rebeldes ou meninos, Senhor Deus, no entendimento espiritual. Possamos crescer. Mas nós te suplicamos, abre os olhos, o entendimento dos nossos amigos, dos nossos entes queridos, para que por meio da cruz, por meio do Calvário, eles recebam ao Senhor Jesus Cristo, através do arrependimento que o Senhor concede, Senhor Deus. Eles encontrem não somente o perdão como nós encontramos em Cristo Jesus, mas também a vida eterna. E nós sabemos que este mundo se aproxima do seu juízo, e por isso nós clamamos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém.